Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma gravação do programa Tome Nota. Quero desejar as boas-vindas para vocês. E hoje nós chegamos na lição de número 11, cujo tema é Cada um tem o seu próprio cônjuge, da revista Ensinando as Nações Jovens. Eu quero aqui fazer menção dos nossos convidados muito especiais, do autor da revista, Gessé Mendes, também do Vitor, da pastora Rafaela e do Marcos. Sejam todos bem-vindos. E para começar, eu quero direcionar a minha primeira pergunta para o Gessé, para o autor da revista, e lembrando que todos podem responder, tá? Fiquem à vontade para opinar logo em seguida, para deixar a sua opinião também. Gessé, no contexto atual em que vivemos, fala-se muito a respeito da individualidade, porém de forma egoísta. Como isso tem afetado os cristãos? De que forma isso contribui para distorcer os princípios bíblicos acerca do casamento? Pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos, prazer estar aqui com vocês. Respondendo essa pergunta, eu creio que esse talvez seja um dos motivos que mais tem atrapalhado os casamentos e os relacionamentos, né? Porque hoje a gente ouve muito falar sobre o meu corpo, minhas regras, né? Minha razão, meu espaço. E quando a gente casa, isso muda por completo, porque passa a ser a palavra de Deus diz que o meu corpo é da minha esposa e o corpo da minha esposa é o meu corpo. A palavra de Deus passa a dizer que nós temos uma só vida, né? Então é a nossa vida, é a nossa razão, é o nosso corpo, é as nossas regras, né? São as nossas regras. Então, para quem decide entrar num casamento, mas que tem uma mente secularizada pelo individualismo, ele vai ser como uma pessoa que quer construir um projeto pelas metades. É como uma pessoa que quer construir uma casa, mas não quer passar por todos os processos. Então, ele não vai ter o resultado final. Por quê? Porque projeto é um projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus, perdão. Então, se quem projetou o casamento foi Deus, ele precisa ser feito e construído com as bases e em cima da lei de Deus, com as regras de Deus, não com as nossas regras. Então, a gente percebe que o casamento, para ser bem-sucedido, a pessoa precisa ter sido alcançada por completo pelo Evangelho. Tem um autor antropólogo, Paul Hilbert, que fala que o Evangelho nos alcança em 3 camadas, de fora para dentro. Então, em primeiro lugar, ele nos alcança com as nossas crenças, e depois ele alcança o nosso comportamento, e depois, lá no cerne, ele alcança a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de raciocinar, de enxergar a vida, a nossa cosmovisão. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho só nas suas crenças, né? E não no seu comportamento. São aqueles não praticantes. Eles creem, mas não praticam. Tem pessoas que foram alcançadas ali nas suas crenças e também no seu comportamento, mas não pensam a partir da palavra de Deus. Então, quando você é casado e não pensa a partir da palavra de Deus, a sua mente vai ceder espaço para a individualidade, para todo esse tipo de sabedoria mundana, né? Toda essa filosofia individualista. Então, nós precisamos ser alcançados por completo pelo Evangelho, para que a gente pense a partir da palavra de Deus e construa um casamento a partir da palavra de Deus. Amém? Amém. Excelente. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa primeira pergunta? Pode ficar à vontade. Se não, vou passar para a próxima pergunta. Pastora Rafaela, o autor da lição diz o seguinte: casamento é um empreendimento que lhe custará muito além de dinheiro. Além do planejamento financeiro, o que mais deveria ou deve ser conversado entre os casais antes do casamento? Então, quero cumprimentar primeiramente a todos vocês, com a paz do Senhor, uma boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E essa pergunta é uma pergunta que realmente creio que muitos jovens, né, assim como eu, podem ficar indagados, porque eu percebo que com a maturidade que nós temos tido nessas lições, né, com o aprendizado que nós temos tido e hoje, falando de casamento, né, é muito importante ver que momentos como esse são para o nosso aprendizado, né, para as nossas exortações, e eu creio que se muitos, como estão tendo essa oportunidade agora, tivessem tido oportunidades em momentos como esse, de estar aprendendo, né, assuntos tão pertinentes à nossa atualidade como o casamento, eu creio que seria evitado muitos conflitos,
né? Então, eu gostaria de responder essa pergunta conforme o Gessé deixou claramente na lição. E ali ele destacou 3 pontos muito importantes através do versículo, né? Deixai o seu pai e a sua mãe para unir a sua esposa, né? Para que realmente a gente entenda isso. E assim, o jovem, respondendo essa pergunta, o jovem precisa entender que casamento, ele é projeto de Deus. Né? Ele não é algo imposto sob pressão da sociedade para a vida daquele casal, né? Para a vida daquele homem e daquela mulher que inicia um relacionamento, mas é uma instituição de Deus para o homem e para a mulher, né? E o Gessé deixa assim perfeitamente descrito ali na lição. Um dos primeiros pontos, deixar. Né? Eu creio que esse ponto é muito crítico para os jovens, para os homens, para os meninos principalmente, né? Porque tende a ter um costume em casa, tende a ter uma dependência, né, do pai e da mãe, dependência muitas das vezes até mesmo financeiramente, né? Então aqui a gente vê deixar pai e mãe. Então, jovens, é necessário entender e conversar anteriormente. Eu vejo que muitos casais, às vezes, têm tido essas conversas posteriormente, depois que já casou. E a gente vê que isso tem gerado conflitos, porque os pais, né, a mãe e o pai, muitas das vezes, entrando no casamento dos jovens. Então, olha só a importância disso ser abordado anteriormente, né? Então, assim, o homem, a mulher, o casal, ao decidir, né, o casamento, é muito importante entender o que o versículo está nos dizendo, entender aquilo que o Senhor quer nos exortar além disso. Então, é fácil deixar o pai e a mãe, é fácil deixar a sua casa física, né, deixar os seus costumes, deixar tudo aquilo que os mimos dos pais, não é fácil, né? Mas por isso que eu disse para vocês, o casal, os jovens precisam entender a importância do casamento, entender que é um projeto de Deus e que através do casamento há a formação de uma nova família, né? Então a sua família a partir de agora vai ser você, a sua esposa, você e o seu esposo e os seus futuros filhos, né? Então é necessário deixar pai e mãe. Segundo ponto que o Gessé exorta ali, unir, né? Vocês vão perceber que é um processo. Nós precisamos deixar, né, os nossos costumes, os nossos pais, as nossas mães, deixar a nossa casa, né, que até então considerávamos a nossa casa, para que agora a gente possa unir ao nosso cônjuge, ao nosso esposo ou à nossa esposa. E é importante lembrar que essa união, ela não é só física, né? Mas é uma união emocional, é uma união de decisões, de escolhas, de pensamentos, né? De um futuro escolhido a dois, né? Então, realmente é necessário deixar para trás toda essa dependência emocional, né? Que nós tínhamos até então, antes de entrar nesse relacionamento, deixar a nossa dependência financeira com os nossos pais, né? Eu acho que isso precisa ser conversado e deixado muito claro, não só dentro do relacionamento, mas também com os nossos próprios pais. E o terceiro ponto que o Gessé abordou é o tornar. Então, é um processo, deixar, unir e tornar-se. Tornar o quê? Uma só carne. Né? A gente vê, assim, o casamento hoje ele tem sido muito banalizado pela sociedade. Né? E quando a gente fala, não, hoje nós somos um, né? É lembrar que não é só o físico, não é só no momento do relacionamento, né? Da parte sexual, mas isso tem tanto Deus, né, presente em tudo isso, é você ver que agora você não é só mais você só não tem só os seus pensamentos, né, agora você precisa lidar com aquela pessoa, você precisa sonhar junto, você precisa estar junto, escolher junto, proteger, né? Então, assim, por isso que nós estamos estudando sobre isso, entendendo que é algo de Deus, é bênção de Deus, é dádiva do Senhor, né? Então, assim, achei esses 3 pontos muito fortes e realmente é necessário conversar, especificar, falar, expor antes do casamento, porque eu creio que pode evitar muitos conflitos de que hoje nós temos visto na vida de muitos jovens cristãos, né? E é isso. Obrigada, pastora. Pode falar uma coisinha. Outra coisa também muito interessante sobre essa questão de deixar, não é só a questão de deixar só a questão do pai e a mãe, mas a gente tem que entender que quando você opta por um casamento, você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar algo de você. Muitas das vezes a gente pensa que o casamento vai ser só quarto, mas não é. É uma questão de uma entrega
por inteiro mesmo para outra pessoa, para que a outra pessoa possa viver feliz, viver bem, entendeu? Então, isso também é muito importante. Essa questão da entrega do tempo, de você dedicar para que a outra pessoa se sinta feliz e esteja feliz continuamente. É unidade, né, Marcos? Casamento Exato. é unidade. Exatamente. Victor, eu queria que você respondesse uma pergunta para a gente. A Bíblia diz que deve o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Além do aspecto geográfico, que é deixar a casa dos pais, há também o aspecto emocional. Como lidar com situações em que há dependência emocional dos cônjuges em relação aos pais, mesmo geograficamente distantes? E olá, paz do Senhor a todos. Muito bom estar aqui novamente, né, nesse tempo, debatendo sobre a palavra de Deus. Depois de uma caminhada que nós estamos tendo, hoje chegou a gente falar sobre casamento, né? E eis o ponto, sobre dependência emocional. Eu acho que a pessoa que pretende se casar, a primeira coisa que ela deve ter em mente é que ela tem que estar disposta a assumir responsabilidades. A partir do momento que vai se casar, a pessoa tem que ter isso em mente. Ela tem que assumir responsabilidades. A partir do momento que se casou, vai começar a trilhar o próprio caminho. Não vai mais ser dependente dos pais, não vai trilhar o caminho que os pais colocam mais, mas vai começar a ter o próprio caminho, vai começar a formar uma família, formar um ideal, formar algo que ela é responsável. Então, a ideia, como nós estamos falando aqui para os jovens que ainda não estão casados, já tem que ter isso em mente. Vai casar? Pensa, você vai estar assumindo uma responsabilidade. Isso significa que você deve aprender a lidar com a vida de casado. Aprender a trabalhar cada ponto, aprender a lidar com todas as situações que aparecem. Não é correr para os pais diante de toda situação que aparecer. O que acontece muito, que às vezes até atrapalha o convívio familiar. Início de casamento, aquela fase de adaptação. Sempre tem aquelas ideias que não batem, sempre tem, às vezes, alguma discussãozinha, alguma coisa. Já corre para os pais para contar, já corre para os pais para falar alguma coisa. Isso já vai gerando até mesmo uma inimizade, talvez, entre os pais e o cônjuge, entre os pais e a pessoa. Então, tem que aprender a resolver as coisas dentro do casamento, não levar tudo para os pais para resolver, aprender a resolver tudo junto. Não é hora de achar que os pais vão resolver os seus problemas. A pessoa que está dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, tem que aprender a resolver os próprios problemas, tem que aprender a lidar com tudo que aparece. Então, é hora de tomar as rédeas da vida. É hora de tomar as rédeas de como você vai levar a sua vida, inclusive a vida espiritual. O que acontece muito, que a gente às vezes consegue observar, a pessoa jovem, recém-casada, às vezes acontece muito, dá uma esfriada na igreja. Por quê? Porque sai daquela dependência em que os pais levavam, em que os pais trabalhavam para viver uma independência espiritual, e às vezes é onde dá uma fraquejada. Então tem que ter isso em mente também, tem que aprender a lidar com a situação, aprender a se firmar. E nós temos que pensar que isso também não significa, nós não estamos falando aqui que você deve abandonar a sua família. Você não tem que abandonar os pais também, você não vai abandonar eles. Mas significa que você tem que tomar conta da sua vida e resolver os seus problemas. Tem uma frase que eu brinco muito: casar não é brincar de casinha. A pessoa não está entrando no casamento para ter uma casinha ali para cuidar, mas qualquer coisinha corre para os pais para resolver. Tem que ter em mente que vai ter responsabilidades, que vai ter que lidar com isso, e que a partir daí você está formando a sua própria família. Mas alguém Essa fase... Eu quero. Essa fase da vida, né, realmente é necessário assumir um comportamento de maturidade, né, de responsabilidade, e entender que naquele momento você vai constituir a sua família, né? Então eu acho que é o que tem faltado nos nossos jovens, é esse pensamento de maturidade espiritual, né? E realmente buscar do Senhor é entender o que realmente o casamento é na vida do casal. Entender também que... Pode falar. Não, eu só ia complementar que há essa necessidade da maturidade para constituir uma família, né, para começar um casamento, mas fica à vontade. Eu queria acrescentar uma coisa. Vou falar, Marcos, então, e depois você fala, pode ser? Queria acrescentar uma coisa, que esse deixar, ele é um rompimento, né? Existe uma ligação muito grande entre o filho, a mãe, o filho e o pai, quando ele ainda é solteiro,
E quando você casa, existe esse rompimento. Se ele não acontece, ele vai precisar acontecer durante o casamento, e vai ser pior. Então, é necessário que esse rompimento aconteça logo quando se casa e deixe bem estabelecido qual que é a casa, qual que é a nova família, qual que é o novo lar. Porque, diferentemente de quando a gente é solteiro e a gente deve aquela obediência num nível grande para os nossos pais, depois que a gente casa, a gente passa a dever honra, né? É diferente do que uma obediência total, porque a gente passa a ter autonomia sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Então, a partir de então, a gente honra os nossos pais. E uma forma de honrá-los é tendo um casamento bem-sucedido. E um casamento bem-sucedido, ele não pode sofrer interferências no seu comando e na sua maneira de viver pelos pais, e nem a dependência por parte dos filhos, né, dentro do casamento. Então, eu ia estar falando sobre... ia comentar aqui uma coisa que eu sempre falo com os jovens aqui da minha igreja, que casamento não é aquela questão do filme de Disney, né? Sobre essa questão da maturidade. Na Disney você vê ali uma coisa tudo bonitinha, tudo lindo, princesa, príncipe, mas o casamento não, ele exige de fato uma maturidade dos dois para que possam vencer, né? Para que possam, como os irmãos já falaram, constituir uma família e na presença de Deus e que seja bênção. Marcos, aproveitando sua fala, quero te fazer uma pergunta. Temos visto o número de divórcio crescer exponencialmente nos últimos anos, e grande parte se dá em decorrência da falta de concordância entre o casal em assuntos como tomada de decisões importantes, planejamento, metas, financeiro e etc. Como deve ser o comportamento do casamento? O que a Bíblia diz a esse respeito? Bacana. Pai do Senhor a todos também, né? Não cumprimentei ainda. Deus abençoe cada um de vocês. Para mim é um motivo de muita alegria e tremedeira estar aqui nesse lugar com vocês. Bom, essa questão é uma questão muito interessante. Se você jogar aí no Google e pesquisar essa questão sobre o divórcio, você vai perceber que ao longo dos anos, o número dos divórcios ele tem aumentado. Eu estava lendo até hoje uma matéria falando que na pandemia, a questão do divórcio em si, ele já aumentou, já vem aumentando também. A grande questão que no casamento, como já foi falado aqui, até a pastora Rafaela falou agora, é uma questão de unidade. Quando os dois, eles não são um, aí começa a ter os atritos, aí começa a ter os problemas. Porque aquela questão do homem, vamos supor, o homem é o cabeça, mas aí subjuga a mulher, não vai lá e menospreza a parceira. Ou então a questão da mulher, ela começa a crescer, e isso é muito bom, mas de certa forma se esquece do marido. Então, quando não há uma questão da unidade, crescimento ali dos dois, esse é o problema, entendeu? A Bíblia diz, eu quero ler aqui, deixa eu separar aqui, sobre a questão do reino dividido. Gente, cadê? Eu separei, mas não estou achando. Fala onde que o reino dividido, ele não pode subsistir. A casa dividida, ela não pode existir. Então, se você, a questão de você ter o casamento não quer dizer que as individualidades de cada um vão ser deixadas de lado. Muito pelo contrário. Elas vão, sim, ser bênção no casamento, mas não pode deixar de ser aquela questão de um ir para um lado e um outro ir para o outro. Porque senão, em algum momento, vai dar um choque. Em algum momento vai ter um problema, e aí é onde começam os estresses, aí é onde começam as brigas, aí começam as discussões, até chegar no ponto de desgaste do casamento. Eu falo que eu, particularmente, eu fui muito agraciado com Deus, por Deus, por ter a minha esposa, né? Eu gosto de lembrar assim, que ganhei 2 grandes presentes na minha vida. A primeira foi a salvação, a segunda foi a minha esposa. E para mim estar onde eu estou hoje, ministerialmente, financeiramente, em tudo, se ela não tivesse andando comigo, se ela não tivesse do meu lado, de forma nenhuma eu estaria aqui, inclusive falando com vocês hoje. Então, essa questão de você se importar com a pessoa que está do seu lado e fazer com que ela se sinta importante, que vocês dois
cresçam juntos, ela é extremamente importante para que haja um relacionamento saudável, para que haja, de fato, bênção sobre essa união, entendeu? Isso aí. Só aproveitando um pouco aí, tem um pastor aqui da minha cidade, de Goianápolis, que todo casamento que ele ministra tem uma frase que é marcante já. Ele afirma para os cônjuges: você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer o outro feliz. E se isso for recíproco, o casamento flui. Ambos serão felizes fazendo o outro feliz. E é verdade. E é verdade mesmo. Mais alguém quer comentar sobre essa pergunta? Senão, eu vou passar para a próxima. Eu gostaria que o Gessé respondesse essa pergunta para a gente. A última parte do versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis fala que e eles se tornaram uma só carne. Quais os desdobramentos dessa expressão? Em quais outros aspectos da vida o casal se torna uma só carne? Legal. Para entender o desdobramento dessa questão, do tornar-se, né, a gente precisa entender o contexto do texto. E o contexto do texto mostra um processo com 3 etapas, né? Primeiro, deixar, né, unir-se e tornar-se, né? Assim como a Rafaela falou muito bem e explicou de forma maravilhosa. Eu poderia trocar essas 3 fases por 3 palavras. Eu trocaria por rompimento, união e unidade. Rompimento com a família de origem. União, você passa a fazer parte de uma família nova, uma família nuclear. E tornar-se, né? A união evoluindo para a unidade. Então, o que é tornar-se uma carne? É quando a união evolui para a unidade. Qual que é a diferença de união para unidade? União é quando você tem várias laranjas no mesmo saco, unidas pelo saco. Então, quando você pega um saco de laranja, todas as laranjas estão unidas. E quando você pega esse saco de laranja e rasga aquele saco, elas se soltam, porque elas estão apenas unidas. Mas quando você pega cada laranja, corta ela e espreme o caldo de cada laranja e coloca esse caldo todo dentro de um recipiente, a laranja deixa de estar unida e passa a estar em unidade. Então, a partir de então, você não consegue separar ela. Você não sabe qual que é qual laranja dentro do suco, qual parte do suco responde à laranja 1 ou à laranja 2. Então, o casamento é a união que evolui para a unidade, certo? E quando você pensa e medita sobre unidade na palavra de Deus, vou dar, por exemplo, dois exemplos. A palavra de Deus fala sobre a Trindade, né? Que os 3 são uns. Eles são três em personalidade, mas são um em essência. Os 3 são um em Deus. Então, por isso se diz triunidade, né? 3 em 1, triunidade. A palavra de Deus também fala em Atos sobre o povo de Deus, sobre a igreja primitiva, que também eram um. Eles tinham o mesmo pensamento, a mesma maneira de falar, eles tinham a mesma vontade de doar, a mesma maneira de enxergar a vida. Então, a gente entende que ser um é ter o mesmo. Então, dentro do casamento, a gente precisa ser um. Primeira coisa que precisamos lembrar, ser um é um milagre feito por Deus, assim como a salvação. É só através de Deus que a gente tem condição de se tornar um. A gente precisa de um poder sobrenatural para que isso aconteça. Então, em Deus, nós passamos a ser um com a nossa esposa. A esposa passa a ser um com o marido. Mas, assim como a salvação ela precisa ser desenvolvida, o tornar-se é um processo. Você não se torna um a partir do dia que você casa. Todos os dias você está desenvolvendo um processo de se tornar um. Então, você precisa corresponder com esse milagre oferecido por Deus e fazer a sua parte. Qual que é a nossa parte? É aquilo que eu disse, é ter o mesmo. Ser um é ter o mesmo. Deus é um em 3 personalidades, porque ele tem a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência. A igreja primitiva era um, porque, sim, elas tinham o mesmo pensamento, a mesma maneira de agir. E nós precisamos ser um no casamento, tendo o mesmo o quê? Então, eu respondo, ser um é ter tudo em comum. Não ter mais um que é de um e um que é do outro. Né? Ser um é abrir mão da sua privacidade.
O espaço não é mais meu, o espaço é nosso. A casa não é minha, a casa é nossa, né? Ser um é ter o mesmo modo de pensar, né? A gente abraçar a mesma maneira de enxergar a vida juntos através da palavra de Deus. Ser um é ter as mesmas prioridades, né? Às vezes a minha prioridade não é da minha esposa, eu preciso abrir mão para que eu possa ser um com ela, para que eu possa transformar esse milagre realidade na minha vida. Ser um é não decidir nada que possa interferir na nossa vida de casal sem o acordo antecipado do outro. Porque a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se entre eles não houver acordo, consentimento, né? Claro que não andarão juntos. Então, antes de decidir algo que venha impactar a minha casa, meu lar, a minha família, eu preciso ter acordo com minha esposa. Então, nós precisamos ser um em acordo, ter o mesmo pensamento, né? Renunciar à própria vontade para fazer o que é melhor para nós. Então, não é mais a minha, mas é a nossa, né? A Rafaela falou algo muito interessante sobre sonhar juntos, né? É preciso ter compatibilidade para casar até com sonhos, com a vocação. Imagina se eu tenho uma vocação pastoral e minha esposa tem uma vocação missionária. Eu tenho um coração de ficar num local, apacentar um rebanho, e minha esposa tem o coração de ir para as nações. Ambos chamados maravilhosos e dignos, mas não são compatíveis, não são o mesmo. Então, até o chamado, até a vocação precisa ser a mesma, para que esse milagre de se tornar um seja verdade. Lembrando que isso é uma obra de Deus, que nós precisamos do poder do Espírito Santo para tornar isso realidade na nossa vida. A nossa carne não quer isso, a nossa carne é individualista. Mas, através do Espírito Santo, que produz em nós o fruto do Espírito, nós conseguimos ser um, e esse milagre se torna verdade nas nossas vidas. Excelentes ponderações. E para a pastora Rafaela e para o Vitor, quero direcionar a próxima pergunta. O que fazer quando se quebra a aliança do matrimônio por meio da impureza do adultério? É possível ser digno de honra novamente? Posso falar, Vitor? Pode falar. Então, vamos lá. É um assunto muito delicado, né? Mas, sobretudo, é importante lembrar que o pecado, o adultério, as impurezas é o abandono da aliança de Deus, né? É o abandono da presença do Senhor, né? É realmente a quebra do relacionamento, é a quebra da intimidade, primeiramente, com Deus, né? E o que fazer, então, né? O apóstolo Paulo, ele orienta a reconciliação, ele orienta o perdão, a cura e o conserto, né? Então, é necessário voltar a Deus, né? É necessário buscar a Deus, é necessário encontrar nele o que realmente naquele momento se parece tão vazio, né? Então, eu acho que o que fazer está em Deus, né? Voltar a Deus, é buscar a Deus, é buscar a cura, buscar o conserto de vida, é realmente buscar o perdão, não só de Deus, mas também do seu cônjuge, né? Porque nós sabemos que o adultério, ele atinge, né, a pessoa, atinge o seu relacionamento com Deus, atinge o seu relacionamento com o cônjuge. Por isso, um assunto, né, muito importante e um assunto muito sensível a ser falado, né? Então, assim, e a segunda pergunta, se é possível, né, a ser digno de honra novamente. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Então, eu creio sim que através do perdão, eu creio sim que através do conserto, eu creio sim que através de uma vida de maneira honrosa, né? Buscando aquilo que vem do Senhor, buscando ser parecido com Deus, com certeza, né? Eu creio que é possível sim viver de maneira honrosa, é possível sim ter reconciliação, é possível sim ter perdão e mudança dentro do casamento. Esse aí é um ponto bastante crítico, né? E eu acho que é algo que todos os jovens, antes de entrar no casamento, deveriam ter plena consciência das consequências que a infidelidade traz, que isso traz para dentro de um relacionamento. Que é uma quebra de confiança, como foi dito, é uma quebra de compromisso. E o processo de reconstrução dessa confiança depois é algo longo, é algo duradouro, é algo demorado.
Então, tudo isso deve ser levado em conta já antes de entrar no relacionamento. Então, como fazer? O que fazer? Como a Rafaela disse, é tudo colocado nas mãos de Deus. Deve ser entregue nas mãos de Deus para que Ele possa estar ajudando, Ele possa estar tomando conta das nossas vidas. Deve haver um diálogo, deve haver vontade de mudar. A pessoa que entrou nesse erro, a pessoa que caiu nisso, deve ter vontade de mudar, abandono do erro, abandono do pecado, para que possa seguir a vida conforme o Senhor ordena, conforme o Senhor nos deixa. Pode sim voltar a ter a honra do casamento, mas é necessário a mudança, é necessário atitude. Então, o conselho que deixo, como nós estamos falando aqui para os jovens ainda, antes de entrar no relacionamento, pensa nisso. É melhor não quebrar do que ter que restaurar depois. Então, já mantenha isso em mente, que o casamento é algo que deve ser cuidado. E isso causa transtornos que demoram anos depois, talvez, para ser reconstruído. Olha, tudo que vocês têm falado até agora, dá para extrair lições tanto para os solteiros, tanto para os casados, né? Mas eu quero especificar essa pergunta agora. Para os solteiros, gostaria que o Gessé e o Marcos respondessem de forma breve, que o nosso tempo já está acabando, a seguinte pergunta: quais são as boas sementes plantadas no namoro para que se tenha uma boa colheita no casamento? Vai lá, Marcos. Então, vamos lá. Então, eu acho que vou citar aqui duas boas sementes que o jovem no namoro ele pode plantar para colher ali no casamento. Primeira, temor a Deus. Eu digo assim, o temor a Deus no sentido de não avançar o sinal no momento errado. Entender que há um momento certo para todas as coisas, né? Quando você está ali no namoro, você está naquela questão do deserto, no Vale dos Ossos Secos, esperando um milagre. Mas vale a pena esperar. Existe essa frase na internet e ela é uma frase bem certa, vale a pena esperar. Porque quando você faz algo fora do propósito de Deus, aquilo que era para ser bênção, meu irmão, se torna uma maldição. Se torna algo terrível e que vai trazer consequências para você, inclusive, pode ser que traga consequências para uma vida toda. Então, assim, eu sempre oriento, eu sempre digo, é melhor você esperar, porque assim você será bem-sucedido e você vai ser feliz em tudo. E o segundo ponto, uma segunda semente, assim, que o namoro santo cristão ele vem gerar para um casamento, é ser um exemplo para as próximas gerações. Quando a gente casa, você vai ser exemplo, você vai mostrar para pessoas para jovens que estão vindo, adolescentes que estão vindo, que vale a pena esperar no Senhor para que você possa alcançar o melhor. Eu falo por mim e minha esposa, a gente lidera jovens aqui na nossa igreja, e nós temos bastante adolescentes. Então, para que você possa, inclusive, ter um peso de falar com essa galera, de mostrar para eles que esperar no Senhor é a melhor opção. Então, assim, temor a Deus e buscar fazer com que o seu relacionamento, o seu namoro hoje, se torne um exemplo para que você possa dar exemplos para outras pessoas. Eu separei 3 sementes para os casais namorados. Primeira semente, fidelidade. O namoro já é um ambiente para você praticar fidelidade um ao outro. Se você não é fiel ao seu namorado, dificilmente você vai conseguir ser fiel ao seu esposo ou à sua esposa. Então, fidelidade é a primeira semente. Segunda semente, santidade. Então, se guardar um ao outro, quando você não avança o sinal, você não está guardando só você, mas você está guardando ao outro, você está evitando de pecar contra o corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, fidelidade um ao outro, santidade ao Senhor e guardar um ao outro. E, em terceiro lugar, compromisso com Deus. É um tempo de plantar boas sementes de fé, né? Ter propósitos juntos de oração e de buscas e de intimidade com o Senhor juntos, para que você seja um casal que tenha isso também no seu casamento. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa gravação, do nosso programa. Eu quero, em tempo, parabenizar o Gessé pela escrita do artigo, muito bem escrito, muito bem fundamentado, que Deus continue te usando. Realmente um texto de excelência, um texto de peso para nós. Eu quero agradecer também cada um dos convidados que estiveram presentes com a gente, que Deus abençoe vocês.
Foram comentários muito bons, muito pertinentes, tanto solteiros, tanto os casados vão poder ouvir isso aí, fazer uma avaliação para quem for entrar em um casamento e também reavaliar para quem já está casado. Então, quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu quero pedir para vocês para curtir esse vídeo, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e siga o Morada nas redes sociais. Gente, muito obrigada.